Irmãos queridos, vamos abrir o texto sagrado? Nós estamos em Gênesis por mais alguns domingos e nesta manhã vamos considerar o capítulo de número 31. Eu sempre fico com os capítulos mais longos, mas isso vai mudar. Ano que vem, eu acho. Gênesis capítulo de número 31. Eu estava em viagem quando Sabrina me informou que meu sogro havia sido hospitalizado. Foi a primeira intercorrência depois de 4 anos de cuidados em casa. E é claro que eu me preocupei. Pensei, terá chegado a hora de seu Esdras? Reparti com os irmãos com quem estava hospedado. Juntos nós oramos por ele e por nossa família. No dia seguinte, enquanto falava com Sabrina, eu perguntei, e aí, como é que está teu pai? Ela disse, meu pai está ótimo. Até falar, falou. Fazia mais de ano que ele não conseguia pronunciar uma palavra sequer. Surpreso, eu perguntei, e o que foi que ele disse? Minha filha, eu pensei que tinha chegado no céu. E o céu me parecia tão bom, mas tão bom. Sabrina respondeu, pai, ainda não, mas em breve todos nós chegaremos lá. É como você acredita também? Agora, enquanto a realidade do céu não se torna verdade material para mim e para você, diga-me, aqui na terra, aonde você quer chegar na vida? Nossa sociedade, escreve Michael Horton em Simplesmente Crente, um livro excelente, gente. Nossa sociedade está sempre celebrando a próxima grande coisa da vida. Ninguém parece estar satisfeito com o que tem. Está todo mundo constantemente se movimentando, pensando em chegar a algum lugar. Mas que lugar é este? Por que está todo mundo nesta correria e por que há tanta inquietação, gente? No que diz respeito a Jacó, o patriarca está querendo chegar em casa. Ele quer voltar para a casa de seus pais, para a terra de Canaã. É o que temos neste capítulo. E para começar, eu quero ler com vocês apenas os versos 17 e 18. Gênesis 31, versos 17 e 18. Todo mundo achou o texto aí? Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Vamos orar outra vez? Senhor, nós cremos no que está registrado em Hebreus capítulo 4. Tua palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Podendo separar, Deus, alma de espírito, juntas de medulas, pensamentos de discernimentos. Nós cremos nisso. Por isso oramos, ó Espírito, tome a tua espada em tuas mãos e use-a para nos exortar, corrigir, confortar e animar nesta manhã. Estamos em tua dependência, cremos em tua assistência, Espírito. E por isso oramos, em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. A partida de Jacó neste capítulo
faz paralelo com o passado e com o futuro. Ao olhar para trás, nós podemos lembrar de seu avô Abraão, que no capítulo 12 partiu da casa de seus pais em direção à terra de Canaã. Ao olhar para frente, podemos pensar nos descendentes de Jacó, os hebreus, que deixaram o Egito para tomar a terra prometida por Deus. Nos 3 episódios, o que fica claro, e esta é a mensagem do capítulo 31 também Deus sempre esteve presente com o seu povo. Ele chamou Abraão, abençoou Jacó e liderou Moisés na saída do Egito. É o que ainda faz hoje, queridos. E é o que Ele fará por sua igreja, até que ela chegue em segurança à verdadeira terra prometida. Você acredita nisso? Então, como deveríamos responder a este Deus que está sempre presente conosco, enquanto viajamos por este mundo, que por vezes é perigoso e que assusta? Porque está presente conosco. Em primeiro lugar, à luz deste texto, tenha certeza, Deus vai nos guiar em tudo. Amém, queridos? Versos 1, 2 e 3, volte os seus olhos para o texto comigo. Moisés escreve: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza a custo do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Do que lemos? Como foi que Jacó percebeu que era hora de voltar para casa? Primeiro ele ouviu o que os filhos de Labão estavam dizendo. Depois ele percebeu que a atitude, ou o rosto de Labão, como outras versões vão trazer, já não lhe era mais favorável como antes. Terceiro, Deus lhe falou diretamente: Jacó, é hora de voltar para casa. Ele vai obedecer, irmãos, imediatamente. Mas ele não pode partir sozinho. Por isso, nós lemos o que está entre os versos 4 e 13. O texto registra: então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e ali lhes disse: vejo que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhos salpicados. E se dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Deste longo discurso de Jacó às suas esposas,
Eu quero destacar primeiro os contrastes. Você os viu aí? A atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. O pai de vocês tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então, o que é que fica claro aqui, irmãos? Deus não apenas estará com Jacó no retorno à sua família. Deus esteve com ele o tempo todo em Padã Arã também. A propósito, é de Deus, portanto, que vem a bênção de Jacó. Esse é o segundo destaque sobre estes versos. Se você ficou com dúvida quanto ao que aconteceu no capítulo passado, se ficou se perguntando de onde mesmo veio a riqueza de Jacó, a resposta está aqui. O anjo de Deus me disse no sonho. Não foi, portanto, a estratégia que Jacó tinha, irmãos. A bênção de Jacó veio de Deus. Como ele mesmo disse às suas mulheres, foi Deus quem tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Essa é a explicação de Jacó. Mas e Raquel e Lia? Como vão responder? Bem, leiamos versos 14, 15 e 16. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então vejam, elas concordam com Jacó. Não apenas pelo que ouviram dele, mas talvez principalmente pelo que viram em seu pai com os próprios olhos. Num passado mais distante, ele as tratou como mercadoria, as vendeu. E no presente, ele não as trata como filhas, as vê como estrangeiras em sua casa. Por isso, Jacó, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Jacó faz, irmãos. De acordo com os versos que lemos ao início, versos 17 e 18. Depois de ajudar filhos e mulheres a montar os camelos, ele partiu de volta para casa. O patriarca, portanto, obedeceu à voz de Deus e seguiu sua liderança. Mas por quê? Sim, por que Jacó obedeceu? E por que eu e vocês deveríamos confiar na liderança do nosso Deus? Porque, como vemos nesta passagem, irmãos, nosso Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Sim, esse é um dos grandes temas de Gênesis, especialmente do capítulo 12 ao 50. Moisés está constantemente repetindo a mesma mensagem: Deus é fiel para cumprir suas promessas. No caso de Jacó, notemos o seguinte: Labão o enganou, dando-lhe Lia no lugar de Raquel. Através das duas, porém, Deus lhe deu muitos filhos, nasceram as 12 tribos de Israel. E por meio de Lia, a mulher com quem não queria casar para começo de história, somente
vem a descendência do Salvador. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir suas promessas, irmãos. Por 10 vezes nós ouvimos Jacó dizer: 10 vezes Labão mudou o meu salário. Obviamente querendo levar vantagem sobre Jacó. Ao final do dia, porém, Jacó diz: Deus tirou os rebanhos dele e os deu a mim. Por quê, queridos? Outra vez, porque o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Você crê nisso? Então não se entristeça demais com as injustiças dos homens. Alguém levou vantagem sobre você em um negócio? No trabalho você sente que está ficando para trás, que alguém está enrolando. Recentemente, amigo, você foi roubado. Muita calma nessa hora. O Deus de Jacó, como ele diz às suas mulheres, tem estado conosco. Do Deus de Jacó, ninguém leva vantagem. E o Deus de Jacó, o meu e o seu Deus, vai cumprir todas as promessas que nos fez, irmãos. Então deixe a questão nas mãos dele. Você vai fazê-lo? Você realmente acredita que ele pode cumprir suas promessas? Então me diga, em quem estamos confiando para criar nossos filhos, para abrir negócios, para plantar e cuidar de igrejas? Como ouvimos, queridos, não foi a estratégia, tampouco o trabalho de Jacó que fizeram dele um homem rico. Foi a bênção de Deus. O plano brilhante de Jacó, do capítulo passado, não teria dado certo se Deus não tivesse um plano para ele. Você entende o que eu estou dizendo? Essa é a lição que precisamos aprender. E por quê, pastor? Porque em muitos momentos nós confiamos demais nos nossos planos e na nossa força. E quando as coisas dão certo na vida, somos rápidos em pensar: tudo foi graças à nossa inteligência. Bobagem, gente. O método que escolheu para ensinar os filhos, o sucesso do negócio que você tem, ou o crescimento de qualquer igreja cristã, não teriam dado certo não fosse a bênção de Deus. É o que vemos neste texto, e é o que o Salmo 127 canta. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E para fechar, não o sermão, obviamente, mas só a primeira divisão dele. Como sabemos a hora de mudar? Ao fim do capítulo 30, Moisés nos disse que Jacó se tornou um homem extremamente rico. Ao início do 31, porém, ele nos informa que a situação estava mudando. Os filhos de Labão se queixavam dele, e o próprio Labão já não olhava mais para ele com graça e amor. Foi quando Deus disse ao patriarca para partir. É sempre assim, Renan? Claro que não, irmãos. Mas quem garante que Jacó voltaria um dia para a terra prometida, se tudo sempre corresse bem entre ele e o sogro? Nós queremos que a vida seja sempre fácil. Nós oramos e pedimos a Deus por uma viagem tranquila e
próspera, eu entendo. Mas como escreve Jan du Guid, um comentarista, às vezes a melhor maneira de Deus para chamar nossa atenção e mover-nos para novos níveis de obediência dá-se por meio de um colapso em nossa vida confortável. Foi o que aconteceu com você? A vida fácil de repente se tornou difícil. O emprego perfeito do nada começou a parecer imperfeito. Não é a pior coisa do mundo para os crentes, por uma razão. Embora a vida esteja constantemente mudando, nosso Deus permanece o mesmo. E talvez Ele esteja liderando você, levando-o para novas experiências de obediência e crescimento. Talvez, como aconteceu a Jacó, tenha chegado mesmo a hora de partir, então apenas obedeça. Siga a liderança do Senhor e creia no cuidado dEle. O Senhor esteve com Jacó em Padã-Arã. O Senhor irá com ele durante todo o trajeto de volta para casa. Sim, queridos, o Senhor está presente com o seu povo. Por isso, em segundo lugar, tenhamos certeza, Deus vai nos proteger em todas as circunstâncias e situações da vida. Os versos 19, 20 e 21 registram: enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. 2 breves comentários. Primeiro, Jacó está partindo, mas de maneira estranha, vocês não acham? O camarada nada deve ao sogro. Tudo que tem é fruto da bênção de Deus e de seu trabalho. E depois ele conta com a promessa da presença de Deus. Meu filho, eu vou com você. Mas aqui ele está agindo como Jacó. Jacó sendo Jacó. Na ausência do sogro, ele foge. Raquel vai com ele, mas não de mãos vazias. Ela aproveita que o pai está longe, entra na tenda dele e rouba-lhe os deuses domésticos. Por quê? Aqui os comentaristas se dividem. Talvez seja paganismo mesmo. Não seria surpresa diante do que ouvimos no último domingo. Mas talvez seja uma manobra econômica. Os ídolos podem ser de ouro, por exemplo. Ou quem sabe, irmãos, foi apenas para dar o troco no pai que tanto lhe tratou mal durante a vida. Seja como for, Jacó e sua família estão partindo de volta para Canaã. E é claro que Labão não vai deixar barato. Os versos 22, 23 e 24 nos contam, 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Os verbos tomar, perseguir e alcançar, geralmente empregados em um contexto militar, sugerem que Labão montou um exército
e saiu para guerrear contra Jacó. E é claro que ele o alcançaria. Jacó está liderando uma caravana com mulheres, crianças e rebanhos. Seu passo é lento. E é claro que Labão o venceria. Labão tem um exército contra um homem e seus filhos. Só tem um detalhe, gente. Labão não contava com a presença de Deus. Deus veio a ele num sonho e disse: amigo velho, em Jacó não toque. Ou seja, Jacó não era tão fraco assim quanto Labão pensava. E se Labão se atrevesse, se insistisse na guerra, ele teria que lutar não com Jacó, mas com o Deus de Jacó. Não é boa coisa. Por isso ele parece mudar a estratégia. Entre os versos 25 e 30, o autor sagrado nos conta que Labão, de fato, alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. E ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaça. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Alguém aqui acredita na conversa fiada de Labão? O camarada que abusou de suas filhas, agora fala em despedidas. O homem que enricou às custas de Jacó, agora diz: eu queria ter dado uma festa na sua partida. Sim, irmãos, ele deve sentir falta das filhas. De Jacó ele vai sentir muito mais. Jacó foi a fonte de lucro de Labão nos últimos 20 anos. Mas eu quero que você perceba o seguinte: o mais importante para ele aqui não são as mulheres, nem é Jacó. São seus deuses domésticos. Ele começou pelas filhas, ele falou de Jacó, mas ao fim de seu primeiro discurso ele diz: amigo, por que você roubou os meus deuses? Sobre estes, lemos do verso 31 ao 35. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. E o autor sagrado nos informa: ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. E Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou como o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Que ironia, gente. Jacó nem suspeita do que sua esposa aprontou.
Labão vai ser enganado pela própria filha. Afinal, ele pensa, quem cometeria um sacrilégio desses? Sentar sobre os meus deuses no período menstrual? Nunca! Pois bem, Labão, comenta Kevin DeYoung, se os seus deuses podem ser sequestrados, e se nada podem fazer para escapar da sela de um camelo, a verdade é, você precisa de outro Deus mais poderoso. Bem, queridos, e isso vale para todos nós. A quem de fato estamos adorando? Diante de quem nos prostramos? Sobre o que ou quem repousa nossa felicidade ou nossa segurança? Vejam, Labão não pode perder seus deuses, não sabe viver sem eles. Quanto a Raquel, se está agindo como no último capítulo, ela leva os deuses de seu pai, pois pensa, se o Deus de Jacó falhar, eu ainda tenho os deuses de Labão. Ela mal saiu de casa e os deuses de seu pai já se revelaram inúteis e perigosos. E quanto a você, irmão, o que é que não pode perder nesta vida? O que seria capaz, se perdesse, de colocar sua vida de cabeça para baixo? São objetos, circunstâncias ou pessoas. Tenhamos cuidado, queridos, com qualquer tipo de idolatria que guardamos no coração. Pois como tão bem colocou Timothy Keller, ídolos são frágeis e se quebram com facilidade. E quando se quebram, acabam quebrando os seus adoradores. Foi o que já aconteceu. Alguns dos seus ídolos quebraram. Por isso sua vida de repente ficou confusa e bagunçada. Preste atenção ao que vou lhe dizer. Se olharmos demais para a vida do ponto de vista horizontal, as coisas vão muitas vezes parecer bagunçadas e confusas. Tome o exemplo deste texto. Jacó, mesmo tendo Deus ao seu lado, parte para a casa de seu pai como um fugitivo. Raquel vai com ele, dizendo crer no Deus de Abraão, mas ela leva consigo os deuses de Labão. Labão, coitado, completamente perdido, tratando as filhas como mercadoria e depositando sua segurança e felicidade sobre falsos deuses. É uma bagunça, gente. Mas tente olhar para cima. Procure pelo personagem de fato principal desta passagem. Tente ver, para além da bagunça dos homens, a providência de Deus em ação. Do ponto de vista dos céus, a história está se desenrolando exatamente como Deus quer. O rosto de Labão muda, e então Jacó percebe, é hora de partir. Labão alcança Jacó, mas nada pode fazer contra ele, porque Deus intervém para proteger o seu servo. Sim, Raquel tem o potencial para estragar a viagem de Jacó, mas não o faz. Por quê? Porque Deus não permitiu que Labão encontrasse os seus ídolos. Então, de novo, parece uma bagunça quando olhamos para a atitude dos patriarcas. E talvez seja mesmo. Mas em tudo isso,
de maneira soberana, sábia e perfeita, Deus está conduzindo os eventos a fim de levar Jacó de volta para casa. Quer um conselho, irmão? Tua vida ficou bagunçada. O cenário é bagunçado, caótico para você. Tire a cabeça da lama desta terra e volte os seus olhos para o Deus perfeito que está nos céus. Não espere demais dos políticos. Não dependa demais dos homens. Não se entristeça demais consigo mesmo. Não olhe demais para os personagens humanos da Bíblia. Olhe para cima. Olhe para Deus. O Senhor está trabalhando. E Ele vai realizar seu plano de maneira perfeita para o louvor de sua glória. Os planos tortuosos dos homens não vão impedir o plano de Deus de se concretizar, meu querido. Os pecados dos homens na terra nada podem fazer para impedir o agir do nosso Deus. Não sei se você lembra, mas nosso Deus não é apenas aquele que criou do nada todas as coisas. Ele também é o governador de todas as coisas. O que significa que Ele controla, supervisiona, lidera, conduz todas as coisas para o louvor de sua glória. Eu não sei quanto a você, mas um dos meus pontos favoritos em João Pessoa é o farol do Cabo Branco. Não tanto pelo farol, e não somente pelo que eu posso ver assim, o mar em sua grandeza. Na verdade, eu amo olhar do farol para João Pessoa, perceber o progresso, o tamanho e a tranquilidade que de lá eu vejo. Bem, de segunda a sexta, a gente está correndo no trânsito louco, nos horários de pico, gente buzinando, tempo para chegar aqui, para chegar ali, é uma dificuldade, às vezes parece caótico mesmo. Olhando de lá, a cidade parece tranquila, sem barulho e organizada. É do que precisamos às vezes. Sair um pouco das circunstâncias e, como João no Apocalipse, entrar pela porta que se abriu nos céus, para da sala do trono, olhar de volta para a terra, para o mundo, para a nossa história, da perspectiva de Deus. Está bagunçado aos seus olhos? Você está com medo de quem vai ganhar as eleições? Irmão, tu é crente ou o quê? Ah não, se for da direita eu vou para o Canadá, se for da esquerda eu vou para os Estados Unidos. E o teu Deus, onde é que fica? Qualquer que seja o homem que se sente no trono do Brasil, Deus continua no trono do universo, irmão. Se for este, é vontade dele. Se for aquele, é decreto dele. Cabe-nos aceitar, orar por qualquer um e crer na dependência e no cuidado do Rei que nunca falha conosco. Isso vale para todas as circunstâncias da vida. Para terminar então, enquanto viajamos de volta para casa, tenhamos certeza que Deus vai nos guiar, que Deus vai nos proteger e, por fim, que Deus vai nos acompanhar, nos ver em todos os pontos da viagem. Entre os versos 36 e 42 nós lemos: Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença?
Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. De acordo com Jacó, a vida de um pastor não tem nada de fácil. O calor me consumia de dia, o frio de noite e o sono me fugia dos olhos. E para quem pensa que o povo de Deus nunca sofre na vida, o testemunho dele tem que ser suficiente. Eu trabalhei para você 20 anos, 14 por suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você mudou o meu salário. Essa é a vida do crente, irmãos. O melhor, porém, vem ao fim do discurso dele. Foi assim que você me tratou. Mas o Deus de Abraão nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo. Ele viu o meu sofrimento. E na noite passada, Ele manifestou sua decisão no que diz respeito à minha partida. Não podendo ir contra Jacó por causa de Deus, Labão então propõe um acordo de paz. Lemos entre os versos 43 e 54. Labão respondeu: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Galeed. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galeed. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naó, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Deixando de lado a fala inicial de Labão, pois ele parece completamente equivocado quanto ao casamento legítimo de Jacó e quanto ao fruto do trabalho legítimo de Jacó, eu quero notar apenas 2 pontos importantes de tudo o que lemos. Primeiro, irmãos, Jacó e Labão chegaram à resolução daquele conflito. Labão propôs um acordo,
Antes disso, Jacó o confrontou. Labão então propõe o acordo. E Jacó, não concordando com tudo, fazendo alguma concessão, aceita para ter paz. Eles não serão melhores amigos. Nunca mais voltarão a trabalhar juntos. Mas também não serão inimigos. Tá bom. Para tudo o que viveram nos últimos anos. Quanto ao acordo em si, o que quero que note ele é feito em pares. São 2 testemunhas, 2 monumentos, 2 refeições, 2 nomes, 2 fronteiras e 2 deuses. Agora, embora seja a prática da época, ela revela uma enorme diferença entre os 2 homens. E isso é importante. Labão é um homem de muitos deuses. Não tem problema de chamar pelo nome do Deus de Abraão, mas não vê dificuldade de chamar pelo nome do Deus de Naó, ou de servir a deuses domésticos pagãos. Qual é o problema? Jacó é diferente, irmãos. Tem muitos pecados, mas está crescendo na fé. Ele concorda com um acordo. Sim, ele quer a paz entre os 2 povos. Mas ele não vai jurar em nome dos deuses. Ele só menciona o Deus de Abraão, o temor de Isaque. Labão, você pode jurar por quem você quiser. Quanto a mim e minha família, nós só vamos adorar ao Deus de Abraão. Eu sei que vivemos em um mundo em que há Labão, irmãos. Mas nós precisamos lembrar, o Deus de Labão não é o nosso Deus. Somos cidadãos de um reino espiritual. E o nosso rei tem nome. Chama-se Jesus Cristo. E ele está assentado à destra do Pai no reino celestial. É como você crê de verdade? Calma aí, irmão. Você é mais como Jacó ou como Labão? Você tem uma vaga crença no Deus dos seus pais ou avós? Você acredita de maneira fria no Deus judaico-cristão, da ala conservadora do nosso país, mas sem relacionamento algum? Você reverencia Deus nas datas importantes da vida, batismo do seu filho, casamento ou funeral de parentes? Ou será que, como Jacó, você já teve um encontro pessoal e transformador com Deus? Você já se rendeu ao Deus que confronta e que convoca ao arrependimento? Você já se prostrou diante do Deus que ordena que abandonemos os nossos falsos deuses e as nossas falsas impressões acerca dele? É dia de tomar decisão. É dia de aprender com Jacó sobre a singularidade do Deus vivo e verdadeiro. Não dá para andar com ele adorando a muitos deuses. Com Jacó nós também podemos aprender algo sobre trabalho, gente. Bem, trabalho é trabalho. Não é Deus para realizar você, mas também não é um demônio que vai matar você. Você vai ter dias maravilhosos e dias terríveis. Diante do trabalho e das realizações, em algum momento você pode saltar de alegria. É isso mesmo.
mas em outros você vai chorar de tristeza e de decepção. Como tudo na vida, o trabalho também está manchado pelo pecado. Mas é através do trabalho que, por vezes, Deus trabalha em nós e por meio de nós, para fazer o seu plano redentor avançar neste mundo. Então trabalhe para a glória dele, não para a sua própria glória, não para construir o seu nome, não apenas para ficar rico e famoso, mas para fazer o nome dele conhecido e famoso neste mundo. O mesmo vale para os aspirantes ao ministério, ou para aqueles que já estão envolvidos com algum ministério cristão. Ser pastor, como Jacó descreve aqui, não tem nada de fácil. É ser consumido no calor do dia, é perder o sono e passar frio de noite. E o que você estava esperando? Ser pastor não é só pregar aos domingos, essa é a parte boa, é o romance do pastor. Mas ser pastor é casar no sábado, é sepultar na sexta, é visitar enfermos na quinta, é aconselhar na quarta, é liderar na terça, é na folga, na segunda-feira, ter que buscar resolução de conflitos na própria família ou em outras famílias da igreja. Dá tempo de mudar aí para alguns. Mas o melhor de tudo, para pastores, para pais, para mães, para professores, zeladores, médicos, para os crentes em geral aqui ou lá, Deus está sempre com o seu povo. E falando de conflito, gente, eu acho que a gente pode aprender alguma coisa com Jacó aqui também. Você não precisa concordar com todo mundo sobre tudo no mundo. Mas para viver em paz, você pode respeitar o outro. E sim, você pode fazer concessões pequenas, sem tocar no que é essencial. Não é o que Jacó está fazendo aqui? Jure por quem você quiser, eu juro pelo meu Deus. Do lado de cá, eu faço como eu entendo certo. Do lado de lá, faça o que você quiser. Não dá para ser melhor amigo de alguém com quem discordamos, tanto em assuntos sérios, quanto à fé, quanto à ética e quanto a tantas outras coisas. Eu entendo isso, mas dá para viver em paz, abençoado. Respeita a fronteira do outro e vive do teu lado para a glória de Deus. Agora, se você não precisa concordar com todo mundo, você precisa concordar com Deus quanto ao caminho da paz que Ele nos deu. Sim, nosso Deus é um Deus para ser temido, como diz Jacó a Labão, mas Ele também é um Deus para ser amado pelo que fez por nós em Cristo Jesus. E o que foi mesmo que Ele fez? Para resolver nosso maior conflito, irmãos. O temor de Isaac. O Deus de Jacó, que não pode estar ao lado dos deuses de Labão, enviou o Filho unigênito que tinha a este mundo. E embora fosse rei, Jesus nasceu do tamanho de uma sela de um camelo.
e foi colocado em uma humilde manjedoura. Sim, ele era e para sempre será santo, mas diferentemente dos deuses de Labão, ele podia tocar uma mulher com fluxo de sangue sem se contaminar. Sim, Jesus sempre foi rico e grande, mas diferentemente de Jacó, que está voltando para casa cheio das bênçãos de Deus, Jesus deixou a glória dos céus e entrou neste mundo para ser tratado como um criminoso na cruz por pecados que nunca cometeu. Até lá ele foi em tudo tentado, mas jamais acumulou ídolos para si como fez Raquel. Jamais mentiu para ninguém, jamais fugiu dos problemas como fez Jacó. E chegando ao Calvário, ele tomou sobre si a maldição que merecíamos, porque deixamos de temer a Deus. E ali, por amor e graça, o Filho bendito de Deus se entregou como oferta no nosso lugar, a fim de que pecadores perdidos, pecadores como Jacó, como Raquel, como você, fossem reconciliados com Deus em seu sangue. Eis o Evangelho segundo Jacó. Essa é a melhor notícia de Deus para Jacó, para Raquel, para mim e para você. Por causa do que fez, ou do que Deus fez, Jacó agora vai seguir de volta em paz. O verso 5, ou melhor, 55, o último do texto declara: na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e filhas e os abençoou. E depois voltou para sua terra. Jacó também vai voltar, gente. Só que ao contrário do sogro, ele está acompanhado por Deus. O Deus que o encontrou em Betel, o Deus que esteve com ele em Padã Arã, vai ao seu lado até chegar à terra prometida. É o que parece estar no coração do meu sogro ao fim de seus dias. À medida que a vida vai se tornando difícil e sem graça na terra, o céu está se tornando para ele cada vez mais real e desejável. Seja como for, falando dele, de mim ou de você, o melhor da vida é: Deus está conosco e irá conosco até o fim da jornada. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e faça uma breve oração respondendo à voz de Deus e preparando-se para a ceia do Senhor que vamos celebrar.